bom dia, ouvintes! Estamos aqui novamente com o Informativo Camini. Aqui é Cleia Camini, a sua corretora de imóveis. E hoje aqui eu tenho uma convidada, uma das corretoras mais tops da imobiliária, a dona Gilvana Cremasco. Bom dia, Gilvana! Bom dia, Cleia. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo bem, Gi? Que bom, né? Que dia lindo hoje, dia de sol. Nossa. E hoje a gente vai conversar, né, sobre mercado imobiliário. E você que está nos assistindo aqui no TikTok, ó, estamos ao vivo no TikTok, o pessoal gosta das redes sociais. Você que está em casa, ouvindo a Rádio Clube, fique até o final, porque nós vamos falar sobre preço de imóveis, né, Gil? Preço de imóveis, que é muito importante na hora da venda, né? Exatamente. Tem muita gente que às vezes chega e fala assim: Oi, Cleia, vocês colocaram preço nos imóveis e as pessoas têm informações erradas sobre o valor dos imóveis, né, Giovana? Muito errada. Acabam achando que é a gente que eleva os preços e não é bem assim, né? Exatamente. Então, bora lá, né, Gil? O que é a maior dúvida das pessoas? O que a gente vai falar aqui hoje? Vamos falar um pouquinho das maiores dúvidas. Então, eu vou começar a fazer umas perguntas para você ir esclarecendo essas dúvidas das pessoas, né? Talvez as tuas perguntas sejam as perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos, né, espectadores que estão lá no TikTok nos assistindo. Exatamente. Então, vamos começar. Como saber exatamente o real preço de um imóvel? Boa pergunta, Gil. Normalmente as pessoas ficam em dúvidas, né? Como que eu sei quanto realmente vale o meu imóvel? Então, uma avaliação de valor real de imóvel, ela é baseada em alguns fatores. Um dos fatores é a localização do imóvel. Então, essa é o principal fator, é a localização onde ele está inserido. O segundo fator é o tamanho dele, o padrão de acabamento, a condição que ele está. E aí, para saber quanto realmente ele vale, precisa ser feito comparativos com imóveis que foram realmente vendidos naquela região. Baseado em quê, Gilvan? Baseado em padrão de acabamento igual, tá? Localização, a mesma localização, e o estilo do imóvel mesmo. Então, essa é uma forma de saber o valor real. Porque as pessoas às vezes comentam, né? A minha casa é na mesma rua e a casa do meu vizinho tá com valor diferente, né? E isso acaba gerando alguns atritos, né? Porque a pessoa fica na dúvida e não entende por que a diferença de um e do outro, né? Às vezes, tem um imóvel na mesma rua e o que vai ter de diferente de um imóvel para o outro? Que vai mudar o valor? O padrão de acabamento, o tamanho do lote e ou as condições que o imóvel está. Porque, às vezes, o imóvel até é grande, mas ele está numa condição ruim. Exatamente. A questão também do sol interfere. A questão da quantidade de lote que tem sobrando interfere. São E aí muitos vem a detalhes. dúvida, porque quando você olha a fachada de uma casa, você pode olhar, a fachada tá bonita, né? Exato. Mas quando você entra dentro da casa, tem, por exemplo, uma casa tem problema com mofo, ela vai ter desvalorização, a outra não tem. Então, ela não tem essa desvalorização. Uma casa tem um acabamento muito ruim, ou então tá muito, muito, muito mal cuidado. Ela vai perder valor. E é isso que o cliente que vê lá de fora, que às vezes só olha o site das imobiliárias, ou então só olha o anúncio, e ele vai dizer assim, tá, mas a minha casa é mais bonita. É questionar uma coisa que, né? Só que ele não conhece lá dentro e não vê que às vezes às vezes a fachada nem é tão bonita assim, por dentro tá impecável. Então, são pontos que aí nós, enquanto especialistas, nós sempre vamos explicar para o nosso cliente por que a casa dele ficou naquele valor. Ótimo. E qual a diferença, então, entre o preço de anúncio e o preço de avaliação de um imóvel? Basicamente o que a gente já falou. Anúncio, eu posso anunciar o meu imóvel no valor que eu quero. Então, centenas de imóveis estão à venda na nossa cidade com preço definido pelo proprietário, porque o proprietário fez isso. Ele falou assim, a casa do fulano tá vendendo por tanto e eu também quero que a minha seja vendida por mais, porque a minha é mais bonita do que a dele. Sim. Então, essa é o tipo de valor definido porque o proprietário acha que vale. Então, seria o valor de oferta. E o valor de avaliação é aquele que um profissional competente vai pegar dados de mercado, imóveis vendidos, e aí vai chegar num valor e falar, olha, este é o valor vendável do seu imóvel. E olha, Giovana, ouvintes, muitos clientes acabam não deixando seus imóveis na imobiliária porque sentem que a imobiliária desvalorizou o bem deles. O que eu acho bem interessante pontuar
pontuar também é a experiência que a Camini tem, né? Que a Ecleia, que a Camini tem Nosso no grupo mercado, todo, o né? grupo todo. E você que está nos ouvindo, é importante falar para você isso. Muitos clientes falam, chegam lá e quando a gente faz essa avaliação de mercado, elas ficam chateadas que ficou muito baixo, que a gente desvalorizou bem dela, mas a gente trabalha com dados. E aí, às vezes, elas levam para outras imobiliárias, para outros corretores, e esse imóvel fica 1 ano, 2 anos lá em oferta, e anos depois eles voltam para a Camini e falam, então acho que agora a gente vai trabalhar o valor certo dela, porque não consegui vender por aquele valor anterior. Então fica aí o alerta. Se você quer vender teu imóvel rápido, você precisa acreditar na avaliação do profissional, porque nós da imobiliária, nós queremos que você venda, mas quando ele está muito acima, a gente não consegue encontrar um comprador, porque a venda ela é feita pelo que o mercado aceita. Né? Se tá caro, o mercado não aceita, não paga, não vem proposta. E apesar de nem todas as pessoas que estão comprando serem especialistas, mas uma base de valor a maior parte das pessoas tem, né? Então, vai comparar, vai solicitar um preço diferenciado e, de repente, o vendedor vai ter que chegar nesse valor para poder vender, né? E aí vem aquela falsa, né? A ilusão. Tem a ilusão. Eu acho que o meu imóvel vale, eu vou ofertar. E passam-se meses, às vezes anos, que não recebe uma oferta. Exato. E daí qual que é o motivo? O motivo é que o teu imóvel está com preço muito acima do que o mercado consegue atender e do que o mercado está dizendo que vale, né? Outra dúvida, como identificar se um imóvel está anunciado acima do valor de mercado? Normalmente, Gil, quando você deixa teu imóvel para venda, né? Sim. E aí recebe uma visita, 2, e não recebe proposta. Basicamente, você já tem um índice de que esse teu imóvel não está sendo ofertado pelo valor correto. Porque o cliente, ele vai lá na tua casa, ele visita, e se tá muito caro, ele fala, não vou nem fazer proposta, porque o que eu posso pagar é muito menos do que isso. Se assusta, e aí ele acaba né? fazendo o quê? Comprando outro imóvel. E poderia acaba ter comprado outro. Então, recebeu 2 ou 3 visitas, não recebeu proposta, teu imóvel tá caro. Deixou na imobiliária com o corretor, anunciou nas redes sociais durante 2 ou 3 meses, não recebeu proposta, teu imóvel tá caro. Porque quando o imóvel tá dentro do preço de mercado, gente, vende. Tem cliente querendo comprar, mas para vender tem que estar com preço justo. Exatamente, a gente tem muitos casos de casas que entram no valor justo e vendem em questão de dias, né? Às vezes não entra nem no site, nós temos uma história recente, Gil, que eu falei para todo mundo que não está faltando comprador. Exato. Tá? Está faltando imóveis com preço justo. Nós pegamos uma casa para venda em um condomínio de luxo aqui na cidade. E o dono desse imóvel decidiu vender pelo preço de mercado. O preço de mercado, a avaliação da imobiliária. Em uma semana, nós recebemos 8 propostas, lembra? É incrível, né? Dessas 8 propostas, o imóvel foi vendido ali no 10º dia, porque tinham propostas que tinha carro, tinham propostas que tinham parcelamento. Para ver aí, como tem cliente, né? Essa casa é a prova de que quando ela tá com preço justo, tem comprador. E era uma casa de 2 milhões de reais, tá? Exato. Então, tem comprador para 2 milhões, tem comprador para 1 milhão, para 500, para 200, se o imóvel estiver com preço justo. E você acha, assim, que anunciar mais caro para depois dar um desconto é válido? Nem sempre. Quando você tem, o proprietário deixa ali uma margem para ele ter uma negociação, se essa margem for pequena, ela vai dar certo. Agora, quando você anuncia mais caro, por exemplo, eu vou tentar, e daí se não vendeu abaixo, é um tiro no pé, né? Queima às vezes, né? Você vai ficar com o teu imóvel anunciando muito caro, trazer o que? O desinteresse das pessoas e ele vai ficar anjado. Então, todo mundo sabe que aquele imóvel tá à venda. Quando você decidir vender de verdade pelo preço de mercado, e as pessoas já não querem mais ver o teu imóvel. Então, a maioria das vezes, colocar o valor acima é um tiro no pé. Mas, Gil, a gente tinha muito o que conversar aqui, mas o nosso tempo já foi. Já acabou. Já. O nosso informativo é muita conversa, é muita informação. E aí, a gente deixa um convite. E você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, quer saber mais? Quer saber mais? A Camini tem um time de profissionais. Somos 6 corretores de imóveis, time de vendas, de locação, de financiamentos. Focados. E pode atender você
De segunda a sábado, a gente trabalha horário estendido, né, Gil? Horário estendido, caso você não possa durante a semana, a gente atende no final de semana também, à noite, né? Visita Isso, se então a gente está precisar. lá para fazer o negócio Estamos lá. acontecer, para atender a nossa cidade e nossa região. Então, o nosso telefone de contato, 9915-6115. Gil, obrigada pela Obrigada a parceria de você pela sempre. companhia. Ouvintes, muito obrigada. Sábado que vem estamos de volta com o informativo Camini. Até mais.